Oi, galerinha, boa noite. Mais um vídeo do influenciador digital do TikTok. João capítulo 18, Jesus é traído e preso. Depois de dizer estas coisas, Jesus estava com os seus discípulos no vale de Sidrom e entrou no bosque das oliveiras de Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado Judas um destacamento de soldado, alguns guardas do templo, para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque das oliveiras com tachos, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe aconteceu, foi ao encontro dele. A quem vocês procuram? Perguntou. Jesus Nazareno respondeu. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse eu sou, todos recusaram e caíram por trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? Novamente eles responderam, Jesus de Nazareno. Já lhe disse que sou eu, respondeu ele, uma vez que mais uma vez perguntou, a quem vocês procuram? Novamente eles responderam, a Jesus Nazareno. Já lhe disse que sou eu, respondeu ele, uma vez que a mim que vocês procuram, deixai estes outros irem. Embora ele fez isto para cumprir a própria declaração, não perdi um só dos que estavam, não perdi um só todos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada e cortou a orelha direita de Maicon, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse, Pedro, guardai a espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Assim os soldados, seu comandante, os guardava do templo, prenderam Jesus e o amarraram. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás foi o que tinha dito aos outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e os outros discípulos seguiram Jesus. Outros discípulos era conhecido do sumo sacerdote, de modo que ele permitisse entre os judeus do pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão, e então os discípulos conhecidos do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão. A ela, deixai Pedro entrar. E a moça perguntou, Pedro, você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu, ele não sou. Como fazia frio, os servos da casa de guardas tinham feito uma fogueira de carvão e se esquentava ao redor dela. Pedro estava ali com eles enquanto se esquentava-se também. O sumo sacerdote interrogar Jesus. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito dos seus discípulos que ensinavam. Jesus respondeu, falei abertamente todo, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reunia. Por que vocês me interrogais? Perguntais o que me ouviste. Ele sabe o que eu disse. Um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus e disse, isto é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu, se eu disse algo errado, prova, mas eu digo a verdade, por que vocês me batem? E então Anás amarrou Jesus e enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus pela segunda e terceira vez. Neste meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando, se perguntavam-lhe novamente, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote
parente do homem em que Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou. No mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou na primeira hora da manhã e em seguida foi levado ao palácio do governo romano. Seus sacerdotes não entraram, pois contaminaram e não poderia celebrar a Páscoa. Se contaminasse, não poderia celebrar a Páscoa. E então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: Qual a acusação contra este homem? Eles responderam: Não teríamos entregado ao Senhor se não fosse um criminoso. E então levaram-no embora e julgue-no de acordo com a lei de vocês, diz Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, respondeu os líderes judeus. Assim cumpriste a previsão de Jesus sobre como ele morrerá. E então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxesse Jesus. Você é rei de judeu? Perguntou ele. Jesus respondeu: Esta pergunta é sua. Outra lhe farás o meu respeito. Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo, os principais sacerdotes, trouxeram a mim para ser julgado. Por que é que você fez? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fossem meus seguidores, lutariam para me impedir que eu fosse entregue. Os líderes dos judeus, mas o meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: Então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos os que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Jesus é condenado à morte. Depois disto, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: Ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm costume de pedir-lhe que solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritavam: Não, este homem não queremos, mas Barrabás. Este Barrabás era criminoso. E então Pilatos mandou açoitar Jesus, e os soldados fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Depois puseram nele um manto vermelho e zombavam dele, dizendo: Salva o rei dos judeus, e batiam no seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas ficai bem claro que condenaste um inocente. E então Jesus saiu com uma coroa de espinho e o manto vermelho. Veja aqui este homem, disse Pilatos. Quando os principais dos sacerdotes e os guardas do templo vieram, começaram a gritar: Crucifica, crucifica-o. Levaram-no vocês, crucifiquem, disse-lhe Pilatos. Eu considero-o inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isto, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que vocês negam falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para assaltá-lo ou para crucificá-lo? Jesus disse: Vocês não teriam autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a vocês tem um pecado maior. E então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem declara rei se rebela contra César. Ouvindo isto, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribuno da plataforma chamada Pavimento de Pedras, em um aramaico Gabá. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. Pilatos disse ao povo: Veja aqui este seu rei.
Fora com ele, gritavam, fora com ele, crucifica-o. Que crucificam o seu rei? Perguntou Pilatos. Quer crucificar seu rei? Perguntou Pilatos. Vamos, fácil. Em resposta, os principais dos sacerdotes gritavam: não, temos outro rei além de César. E então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus. A crucificação, carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado lugar de caveira, em aramaico, Golgota. Ali eles pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa dizendo: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar, a placa dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. A placa estava como escrito em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus pudessem ler a inscrição. Os príncipes dos sacerdotes, Pilatos, muda a inscrição do rei dos judeus para ele. Para ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi? Escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 pedaços, um para cada um deles. Também pegaram suas túnicas, mas ela era sem costura, tecida, numa única peça, de alto a baixo. Por isto disseram, em vez de rasgá-la, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isto cumpriu a escritura que dizia: repartiram minhas roupas entre si, lançaram sortes por minhas vestes. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, esposa de Clopas. Maria Madalena, quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado dos discípulos que amavam, disse-lhe: mulher, este é teu filho. E ao discípulo disse: essa é tua mãe. Daquele momento em diante, os discípulos o receberam em sua casa. A morte de Jesus. Jesus sabia que sua missão havia terminado. Para cumprir as escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha de vinagre, de modo que ensoparam uma esponja de vinagre e colocaram na ponta caniço de cipó, e ergueram até os lábios de Jesus. Depois que provou-la, Jesus disse: está consumado. E entrando que na cabeça, entregou o seu espírito. Era dia da preparação dos líderes judeus. Não querem que o corpo ficasse pendurado ali até o dia seguinte, que seria no sábado, muito especial. Por isto pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas do crucificado e removê-la. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto. Portanto, não quebraram as suas pernas. Um dos soldados, porém, furou o seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue e água. Está informação por vós que o testemunho ocular era dizer a verdade, porque vocês também creram estas coisas. Aconteceu porque que se cumpriu as escrituras, que dizia: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Olharão para aquele que o transpassará. Sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo. Jesus, quando Pilatos lhe deu a permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemas, um homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemas trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e óleo,
seguindo costumava judaica que sepultasse e envolvesse o corpo de Jesus em lençóis. Cobriste com linho, junto a estas especiarias, local crucificação. Ficava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo, que nunca tinha sido usado. Como era dia da preparação para a Páscoa judaica, uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali.